Vamos lá, me conta aí, por que você se inscreveu aí para a gente fazer a análise de suas operações, o que está acontecendo, né? O que você espera aí que eu faça na sua análise, qual a dificuldade que você está sentindo aí para realizar suas operações. Fiz umas ponderações aqui já, tá? Umas Uhum. anotações. E, cara, fica à vontade, me conta aí um pouquinho o que está acontecendo. Então, vou começar pelo início, né? Uhum. Como que comecei. Comecei com o princípio de que eu ia fazer uma estratégia, como o curso indica para fazer, né? E eu segui certo. Até o BI mostra isso quando parece que tem um antes e depois. Eu até coloquei um xizinho lá atrás, que é tipo, acontece muita coisa ali. Uhum. Você deve ter olhado, né? Já ia te, Eu coloquei, já ia te perguntar nas suas estratégias por que tem um X lá. não, aquilo ali foi uma fase muito complicada. Eu tava conversando com o Gui e o Gui falou assim: deixa isso daí para ver o TPA que é um e o outro, para ver qual que é, tipo, quando você tava com a cabeça alinhada, com a estratégia, fazendo tudo bonitinho, entendeu? O meu principal questão foi que eu sou muito influenciável, né? Eu nunca olho que, tipo, eu tô com o meu pronto, mas só que eu sempre olho pro vizinho. Pode perceber que eu não entro nem em plantão mais, Hum. né? Eu sumi, É. não fico falando no coisa, porque assim, eu sempre acho que o do outro é melhor. Tipo, aquilo, tal, eu vejo o cara. Aí o que que eu fiz, né? Desse X, depois desse X aí, eu falei, velho, preciso me organizar, parece que eu tô andando em círculo. Porque Uhum. não adianta ficar operando, bom, pode ser montagem, pode ser qualquer estratégia, PA. Eu falei, velho, eu tô me sentindo até né, frustrado. Também tem um sentimento de frustração, né? Porque ficar andando no mesmo lugar e você ter essa visão é muito ruim. É muito ruim. Você mais anda para trás porque o psicológico não vai ficando bom, o tempo vai passando. E eu falei, pô, preciso tomar um jeito. Aí eu peguei minha análise e falei, tá, qual que foi o período onde que eu mais estava alinhado com a minha realidade e com o que eu me sinto mais confortável? Foi lá do início. Acho que do mês passado que eu falei, beleza, eu perdi uns 4, 5 meses aí nessa brincadeira, entendeu? Uhum. Eu perdi muito tempo. Mas eu falei, cara, melhor fazer agora do que ficar deixando empurrando com a barriga. Nem empurrando com a barriga, né? A gente testa aqui, testa ali, e aí virou uma bola de neve desgraçada, né? Então eu falei, então tá, vou alinhar com isso aqui, vou ter que tomar algumas providências. No caso, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de operar com o indicador. Uhum. Enorme, enorme. Isso é uma dificuldade minha. Sim. Porque às vezes eu estou mais operando o indicador do que propriamente o preço em si. Sim. E isso aí, para mim, é muito ruim. Você acaba dando mais validade para algo que é muito Exatamente. subjetivo e serve só para analisar, não serve para tomar decisão, né? Exatamente. Aí o que que eu tomei de. Aquela época, tipo, que eu operava sem indicador. Uhum. Meu resultado, assim, não é regular, né? Mas tava melhor do que antes, do que agora, entendeu? Então, pô, o mínimo que já me mostra já tem um norte, né? Eu não sei, isso é a minha opinião, né? O que eu consigo analisar em cima. Eu nem assinei, você deve ter visto, eu nem assinei a coisa porque eu estou agora coletando dado de novo. Eu nem validei praticamente esses dados para trás, porque para mim é praticamente nulo. E é que esse X ali, ele mostrou, é que, tipo, foi uma falta de técnica ali, que a gente encontrou o dólar, eu operava mais dólar, né? Num range muito espremido. O diário dele era tipo um código de barra, sabe? Eu peguei e entrei, tava volátil, né? Pandemia, nossa, encaixava e andava, e nossa, que maravilha. Aí ele ficou lateral no diário. Aí eu me lasquei, porque quem faz tendência 2 tem que olhar de cima para ver se vai fazer. E não era para me fazer nada. Daí eu falei, essa porra já não funciona, não sei o quê. Mas aí eu já me estrambelhei. Aí eu fui com um profissional, né? Um psicólogo. Aí olha só a cagada. Ele me ajudou muita coisa, na questão até de olhar pro vizinho. Isso aí ele arrumou. Até porque, tipo, agora eu tô tranquilo, consigo ver o que os outros fazem e tal, sem me distrair. Mas só que me tirou da tendência 2 e me jogou pra tendência 1 e direto na real. Uhum. Nossa, isso fez um estrago. Fez um estrago danado na minha cabeça, porque eu não tinha nem entrado na real direito na tendência 2, né? Eu
fui um pouquinho assim, levei uma taca naquele período. Eu falei, pô, preciso alinhar alguma coisa que eu não tô conseguindo identificar. Eu vou procurar um profissional, não vejo nenhum problema nisso, né? Eu tô aberto para qualquer coisa para fazer esse negócio dar certo. Mas só que teve uma questão ali que, sabe, foi bem prejudicial na questão de construir uma linha operacional, sabe? Porque me tirou do foco total. Sim, teve um ponto de equilíbrio e tal, mas só que num geral mais me prejudicou do que me ajudou. Vamos pensar assim, tudo isso está planilhado certinho ali no sistema? Como é que você tirou alguns trades? Como é que... Então, teve umas lacunas, né? Teve uns meio que, tipo, eu pegava e parava. Eu falei, mano, o que que eu tô fazendo? Porque eu não, que nem eu paro muitas vezes o que eu tô pensando, tá, beleza, eu tô andando no trilho, que é que nem trem, né? Eu penso que, pô, tem que ser um trem, tem que estar encaixado no trilho, porque se for, o negócio fica ruim, né? Eu sou muito de ficar fazendo autoanálise. Aí, mas só que esse período eu falei um tempão. Aí, quando você vê que tem lacunas, é que eu paro para pensar, ver se eu tô fazendo certo, dou uma analisada, entendeu? Mas pode ver que tem, tipo, muita mudança. É muito falta de foco. É muito falta de foco. É, eu não vamos colocar assim, algumas coisas que eu ponderei aqui, a gente vai chegar lá, tá? Na hora que eu for desenrolando aí sua análise, vamos colocar, seu resultado está para cima. Não é o que deveria estar, né? Você tem aí 11 meses operados, vamos falar um ano aí de trades para me poder analisar, né? É um resultado abaixo do planejamento que você fez, mas está para Sim. cima. Vamos colocar assim, já é melhor do que a grande maioria que perde dinheiro, né? Já que você Uhum. falou que seu problema era se comparar, né? Vamos comparar assim, comparar com quem não sabe operar e está aí perdendo dinheiro insistentemente todo dia, e comparar com quem sabe operar, já está tendo resultado, e às vezes você se cobrar por ter um resultado igual ao do outro, sendo que você está no processo ainda de construção e é natural isso, é natural. E eu vejo isso, por quê? Porque você tem poucos trades, né? Você opera pouquinho, você faz trades de tendência, isso faz com que seu processo seja um pouco mais longo, porque você não vai adquirindo uma experiência com o mercado em relação às operações, mas o seu resultado tende a ser melhor. É aquela questão, não é porque quem opera pouco que o processo é mais longo. Muito pelo contrário. Nós temos aí alguns critérios de exposição, esforço e qualidade, né, que a gente fala muito durante o curso, que você tem que manter um equilíbrio entre eles. Se você diminui seu esforço, que é operar menos dias do que o planejado, que, por exemplo, é o seu caso, né, você tem que compensar isso de outra forma. Então, cada um tem sua maneira de compensação. Uma das coisas que a gente tem que entender primeiro aí, né, nesse seu relato em questões operacionais, tá? É que, tipo assim, olha, o indicador, você já percebeu, ele é simplesmente para poder colaborar com a sua análise. Ele não é para você, ele não é um fator decisório, ele é só um Uhum. fator analítico. Assim como o movimento de preço, um suporte, uma resistência, fluxo, eles são meramente analíticos, que em Sim. conjunto formam o processo decisório. Só que a gente tem sempre que lembrar, isso te dá aí te coloca um pouco com o pé no chão para você poder entender realmente o que é bolsa de valores, quando a gente começa a compreender que bolsa nada mais é do que um evento coletivo. Não é um evento individual. Não é a sua análise, não é a sua estratégia, não é o ponto de entrada que você está vendo ali que tem que fluir. Não é você. Ali, para você lucrar numa operação, tem que existir um consenso naquele momento do mercado para fazer aquela operação evoluir. Ou seja, a gente tem que tirar um pouco o foco da gente, do que a gente quer que o mercado faça, da maneira que a gente quer que o mercado se mova, e agir da maneira que ele está, porque é o coletivo, não é o individualismo. Então, por isso que análises são meras análises, é mero palpite. Se der certo, se aquela análise for baseada com o que está acontecendo com o mercado, e não simplesmente com uma simples movimentação de preço, com um simples indicador, com um simples fluxo, que fica altamente subjetivo e aleatório, a gente consegue ter um resultado mais satisfatório e consistente a longo prazo, se a gente age conforme o que está acontecendo. Então, uma das coisas que você tem que gravar e guardar é justamente isso. É tipo assim, olha, na hora que eu for realizar uma operação, na hora que eu for fazer qualquer tipo de trade e tal, eu tenho que entender se naquele momento existe um consenso do mercado
para minha operação evoluir a meu favor. Se é uma compra, eu preciso detectar ali ofertas e demandas suficientes para poder demonstrar a possibilidade do preço subir. Se eu quero vender, a mesma coisa. Se o preço está subindo e eu quero vender, eu tenho que buscar pontos de correção ou possíveis exaustões daquela intenção de compra naquele momento, que pode causar uma reversão. Da mesma forma, se eu quero comprar alguma coisa, ou eu compro algo que já está subindo, que é simplesmente aproveito o consenso do mercado, ou pego alguma coisa que está corrigindo num ponto que pode ser, naquele momento, uma retomada da tendência de alta e houver novo interesse de compradores. Então, repara, tudo isso é no coletivo, não é no individual. Então, né, uma das coisas que você comentou, você olhar para o vizinho, tanto faz. Você não sabe como é que o vizinho está tomando a decisão. Você está vendo o resultado dele. Né? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Tipo, nossa, ele faz assim. Você não está do lado dele na hora que ele está operando. Você está vendo simplesmente um resultado pronto. Você não sabe o risco que ele topou para poder construir aquele resultado que você está visualizando naquele momento. A interação em grupo ela é muito boa, mas a gente tem que olhar aquilo, usar como referência para poder, por exemplo, vamos colocar lá no grupo. Tem um ponto no dólar que você operava mais, que você está tentando vender, e aí você está vendo que a maioria está comentando lá de compra, e esse trade de compra está dando certo. Qual que é o problema? Aí você usa aquilo como análise para pensar assim, por que eu estou tentando vender onde a maioria das pessoas que eu estou me referenciando, que está tendo resultado, está querendo comprar? O que está de errado na minha análise? Eu estou querendo que nesse ponto o dólar para de subir e caia simplesmente porque eu acho que ele vai cair. É um mero palpite, é aleatório, pode ser que sim, pode ser que não. Então, o entendimento primordial, toda hora que a gente senta na frente do computador para buscar algum tipo de operação, qual que é o consenso do mercado naquele momento. Não há consenso, fica o range que você está falando aí, lateral. Por quê? Porque, cara, não tem ninguém operando ali. Não tem nada. Quem faz o preço se movimentar de verdade não está ali naquele momento. Se eles não estão ali, se eles não estão ali, e nós precisamos deles para poder lucrar, para poder sustentar uma movimentação, a gente não tem que fazer nada, tem que esperar essa galera entrar. Para quê? Para firmar um movimento. E aí isso daí foi uma... Pode Desculpa falar. te cortar, mas para não fugir, isso daí, na verdade, foi falta de técnica, né? E isso daí foi onde que eu pirei. Foi falta de técnica, que aí criou a bola na cabeça e acabou acontecendo um monte de coisa em cima de uma coisa só, né? Sim. Então, foi basicamente falta de técnica e prazo, né? Porque eu acho que era pouco tempo, que eu acho que tinha 4 meses, 5 meses. Na verdade tem isso também. Às vezes você se cobrar muito rápido para ter um resultado muito bom que alguém teria com experiência e você ainda está começando e já quer ter esse resultado, né? Então pular certas etapas, né? Isso acaba dificultando. Vamos falar um pouquinho dos seus resultados, né? Porque em cima disso aí eu acho que é um papo legal, porque algo que você está aí, né, relatando, o engraçado é que eu não consegui ver isso no seu resultado. Tá? Eu já vim aqui com as anotações em relação a vamos colocar assim, algum direcionamento mais objetivo para você dar um up aí no seu resultado, que não está ruim, poderia ser melhor, né? Mas em cima do que você está falando é bom a gente ponderar, porque às vezes eu estou vendo, igual analisar o vizinho. Eu estou vendo o número pronto, eu não sei as dores do Gabriel na hora de. Que nem o X lá, né? Você não sabia o que era. Exato. Né? Tanto que eu anotei, o X aí eu já tenho trades anteriores, né? Então, tipo assim, vou compartilhar a tela e vamos falar um pouquinho do seu planejamento, que eu já vi que tem algumas coisas aqui que precisam ser ajustadas em cima só do que eu vi do seu resultado e reforçando agora com o que você falou. Então, vamos lá. Você está vindo, fazendo suas operações aí, com R$5.000, né? Você colocou aí para fazer seus trades, topa perder metade dele para poder fazer um alerta de falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada, deixa eu rever o que está acontecendo. Pensei foi de propósito, Thiago. Essa questão de prazo curto foi de propósito. Tipo, me conta 2 meses... Me conta um pouquinho aí, qual que foi seu pensamento nisso? O pensamento foi assim, beleza, eu tenho esse prazo, mas é que foi no início para ajustar com o stop de acordo com o que eu poderia levar no dia, entendeu? Então foi ali mais um jeito de tipo, beleza, eu teria 2 meses de stop seguido para mim parar e, beleza, o que tá acontecendo de errado? Porque às vezes o cara vai levar um stop num mês
e fez tudo certinho. E não quer dizer que ele tá errado. Mas 2 meses aí eu falei, opa, o cara já cria um alerta. Na verdade, pode acontecer também, né? Mas o cara já fica assim, ó, peraí, é o mercado ou sou eu, né? Então eu meio que criei uma estratégia em cima disso, né? Por isso que tá nesse valor e nesse duração de capital de 2 meses. Mas então, quer dizer então que você tem mais do que R$ 5.000 para operar. Você colocou esses 5.000 para tipo assim, ó, vamos ver como é que Exatamente. Beleza, então tranquilo. Ok, então vamos lá. Então vamos falar em cima disso, então, mais uma coisa bacana, porque uma coisa que eu ia te alertar, né? Isso é interessante que serve até para quem vai ver o vídeo depois, né? Porque, por exemplo, vamos pensar assim, ó, você tem R$ 5.000, é um capital curto, é possível fazer resultado? Tem que saber operar, pronto, acabou, porque senão isso aqui vai embora rápido. Porque a partir do momento que você está começando, significa que você ainda não tem um desempenho suficiente para poder falar assim, ó, 5.000, com 5.000 eu consigo fazer grana. Para mim, Sim. né? Com 5.000 eu consigo fazer 2.000 por mês ali, né? Que, né, mercado é alavancado, então é totalmente possível fazer até mais, né? E só que se der errado, se o cara só tem os 5.000, por isso que eu te perguntei, se o cara só tem os 5.000, já era, né? Por quê? Risco É máximo. curto, né? Você topou 50%. Só que se você estopar um mês, você já atinge esse risco máximo. Uhum. Né? Ou seja, já tá, se você um mês estopado, já está na hora de rever tudo que está acontecendo. Então, às vezes, é um prazo também muito curto para começar a se avaliar. Mas ok, vamos seguir aí, que seu risco máximo ok, duração de 2 meses, e o que eu tenho para poder colocar não é simplesmente, não é em relação à questão disso. Isso aqui era só um alerta que você já evidenciou, que tipo, olha, eu tenho mais grana para operar, eu só coloquei 5.000 para ver como é que eu vou me sair. É um parâmetro ali para, tipo, ter uma linha, sabe? Entendi, De mais de alerta, foi mais estratégico, entendeu? entendi. Estamos Ok, ano passado, mas a linha é essa. beleza. Só que aí a gente entra numa questão aqui importante para poder ser avaliada em relação a tamanho de mão, né? Uhum. Ver se suas metas e riscos são compatíveis ao que você montou e o tamanho da mão que você está operando, o tipo de estratégias que você está executando, que perfil que você vai realizar suas operações e tudo mais. Aí você veio aqui e me colocou que você vai planeja operar todos os dias no mês. Então, são 20 Sim. dias, né, que você planeja realizar das suas operações em média. Lógico, tem vezes que você opera menos, tem dia que o dólar está uma porcaria no movimento, tem outros que tem dia que o índice está uma porcaria no movimento, você não vai operar e tudo mais, mas isso aí é um planejamento médio. Isso Ok. aí eu coloquei, tipo, como que eu vou estar todos os dias ali presente, se possível, né? Feriado não tem como operar, então nesses dias a gente passa Porque aí reto, que né? tá, nós vamos, na próxima etapa, eu vou falar sobre isso, tá? Tá, Porque como já faz um ano que você está, 11 meses aí que você está operando, o seu sim. resultado está positivo, a gente já vê aqui que você está aí em um ano, fez 67%, né? Na verdade, eu nem conto um ano, né? Com os que tá X, eu desconsidero tudo, porque foi, sei lá, foi esquisito. Eu Mas você simplesmente. tem que levar em consideração, tá? Porque, tipo assim, ó, o processo, como é que funciona o processo, cara, de evolução? Você vai errando e consertando, errando e consertando. Dificilmente alguém nasce pronto, né? Sim. É um, cara. Na hora que eu comecei na bolsa, você começa, se você não tem experiência, se você não tem, né, uma informação adequada, se você não está pronto psicologicamente para aquilo, para topar risco, e inúmeros fatores que você tem para saber lidar com isso, a chance de dar errado no início é gigante. E dá errado, né? Por Tá. quê? Porque você não sabe o que você está fazendo. E você está entrando num ambiente extremamente competitivo para tentar tirar ali seu ganha-pão ou rentabilizar um pouco seu capital, e é normal dar errado no início. Sim. Então, os trades que você colocou lá em X, que nós vamos chegar lá, eles são parte do processo. A gente não pode simplesmente ignorar eles. Por quê? Porque você está aprendendo com eles. Sim, não deixa de ser, na verdade, né? E tipo assim, pô, você vivenciou aquilo, você sabe como que você operava antes, como é que você está operando agora, e que vai ser base para como é que você vai operar no futuro. A grande questão é que a maioria das pessoas fazem o quê? Desconsiderar isso que é importante, que faz parte do processo. Porque senão você não sabe de onde você veio, onde você está e para onde isso está te levando. Então, esses trades em X aí que você está falando, não considero, eles têm que ser considerados sim, Sim. ok? Isso encaixa também que tem muita coisa que tá no X ali, que eu falo, mano, isso aqui já me esquece. E eu só descobri fazendo, né? Então, de certa Parte forma, do é processo. melhor descobrir antes num treinamento do que. Você só descobriu que aquilo ali não presta, que aquilo ali não está Foi lá e certo, mas descobriu. porque você está fazendo, viu que estava errado e agora veio corrigir. Sim, Né? Então vamos faz lá, você sentido. tem aí em um ano 67% de rentabilidade, ok, beleza,
maioria perde dinheiro, então já começando bem. Né? Beleza. Não estamos aqui fazendo uma análise de alguém que está se arrebentando e, pelo amor de Deus, me ajuda a virar esse jogo. Você é um cara que está com resultado ascendente, não tanto como deveria, e fala, cara, eu quero deslanchar, eu quero ficar consistente, eu não quero ficar com o meu resultado ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde do jeito que eu estou, eu quero evoluir, e é onde nós vamos focar. Né? Não vamos focar isso num papo de quem está perdendo dinheiro e precisa rever quase que tudo do que está fazendo. Beleza. Só que aí nós temos que colocar aqui o seguinte, eu vi lá que, em média, por operação, você opera com um mini contrato. É que faço muita dobra. Muita dobra. Muita dobra. Faço muita dobra. Então, eu tento aproveitar o movimento do mercado. Um a um dois. Stop de um. Então, dois minis. Beleza. Onde é que eu quero chegar? Que aí você citou até isso aí no seu ponto, no tratamento aí psicológico que você fez e tudo mais, com o profissional e da cama. Sim. 2 minis. Aí você vem cá e me coloca uma meta de R$800. Isso aqui vai te dar uma frustração gigantesca. Gigantesca. Por quê? Cara, pensa o cenário perfeito que tem que acontecer para você conseguir bater meta em algum dia. Por quê? Se nós estamos falando de índice, 2 mini, nós estamos falando que você tem que fazer 2.000 pontos por dia. Sim. Cara, dificílimo, pô. É que a questão que eu coloquei ali, a meta, isso daí é como se fosse num dia excelente. É como se fosse a meta terciária. Entendeu? A secundária seria metade e a primária seria o valor do stop, 250, 300. Pois é, só que aí o que isso faz? Como você não consegue, vai tentando bater meta, você vai tentando construir resultado, não que você tenha que bater meta todo dia. E já provou, já demonstrou por A mais B que se você manter um resultado médio diário, você bate meta no final do mês do mesmo jeito e tal. Mas a meta, ela tem que ser algo que ela tem que te trazer. Ela não pode ser difícil demais, igual ela tá, né? Isso a gente fala muito. E não pode ser algo fácil demais, porque senão você fica desleixado. Ela tem que ser algo que te traga um desafio. Ou seja, o dia que você bate meta foi o dia que você faz, cara, operei bem e consegui ali atingir meus objetivos. Para você bater sua meta, você tem que operar muito bem e, olha, praticamente você tem que pegar ali o suprassumo do mercado, porque nós estamos falando de 2.000 pontos no índice e 80 pontos no dólar. Com 2.000. É bastante, sim. Aí vamos avaliar, depende, porque se a gente pega, se o índice, aí vamos voltar lá na pandemia, que é algo que você também relatou aí na hora que você estava se apresentando. Sim. A pandemia, né, lá para março, abril de 2020, o índice estava movimentando lá em média 5.000 pontos por dia. Aí, se você entra no mercado nessa época, você está acostumado com uma volatilidade, com o mercado andar e por aí vai, que ele está andando. Então, 2.000 pontos em 5.000 pontos por dia não é nada. Não é nada. Sim. Aí, ok, tipo assim, né, não é que não é nada, é menos da metade do que ele está andando por dia. Ou seja, é possível você bater a meta, fazer R$800 por dia com 2 mini contratos, porque na época o mercado estava movimentando isso. O dólar estava andando para mais de 120 pontos por dia e tudo mais, por aí vai, nós estamos falando de 80 pontos e ok, beleza. Só que hoje, para a realidade atual, agora, mudou. O que nós temos? O índice tem andado 2.600 pontos por dia. O dólar tem andado 100 pontos por dia. Nós estamos falando que você vai precisar pegar 2.000 pontos, ou seja, isso aí já era para ter sido ajustado. Sim. Entendeu? Por que isso? Por que isso? Porque com você pegando menos pontos, você consegue trabalhar com a mão um pouco melhor, e trabalhando com a mão um pouco melhor, você consegue fazer um resultado melhor. Sim. Quem pode fazer isso é quem está com resultado ascendente, que pelo menos ali está encaminhando para poder evoluir. E eu vejo pelos números que seja o seu caso. Então, a gente já começa com um problema aqui, que seria seu planejamento de metas, que para a realidade atual, ela está bem complicada de você conseguir. Então, precisa de um ajuste aí. A questão, Thiago, já deixa eu ver se você entende o porquê que eu coloquei. Na verdade, o foco nem é meta diária. E sim na quantidade de operações que eu podia fazer por dia na tendência 2. Sim. O stop é caro, entendeu? Sim. É caro. E eu coloco, na verdade, nem a 250. Pode ver que a média das minhas perdas é 180, R$200. Não passa disso. Só quando, tipo, pula stop, sabe? Essas coisas. É 200. Eu vi. É R$200. Então, assim,
eu tive que manipular de um jeito, beleza, eu coloquei 2, 3 oportunidades, no tipo, 3 trades no dia para tendência 2 é um dia que tá movimentando muito, porrada para tudo que é lado. Sim. E esse dia talvez vai chegar. E eu tenho que estar estruturalmente montado para ter esse dia disponível, para poder aproveitar daquele momento. Então, assim, pô, tava andando 7 o TPA tá dando 7 de ponto stop. Aí eu falei, pô, é 210, entendeu? Não tá muito diferente agora. Tá 6 pontos o TPA, 6, 7 pontos. Sim. O do 7. Só que... Entendeu? É isso. Foi nesse sentido que eu tive que me estruturar. A meta ficou altíssima. Mas só que eu falei, beleza, eu não preciso buscar essa meta, porque ela é bizarra de alta, né? Mas assim, eu tenho que buscar no mínimo stop diário. Se eu, tipo, o dia tá cagadaço, eu tô ali com 150, 200 reais, acaba o dia, entendeu? Às vezes tá no 0 a 0. Quando o dia é cagado, tipo, R$1 é lucro, né? Então, você tá entendendo do jeito que eu tive que me articular? Sim, tô. Só que, na verdade, você consegue ajustar isso melhor. Você não necessariamente, vou chegar lá, por quê? Porque, beleza, você tem feito em média 3 trades por dia, né? A gente já vê isso nos seus trades aí. O que acontece? Hoje, o stop no teste de resistência do dólar está dando 7 pontos, ou seja, com o mini é R$70. Sim. Beleza. Só que você tem uma questão aqui no seu caso, tá? Que você praticamente só opera na parte da manhã. Você não precisa de 3 oportunidades para tendência 2, para trades pelo 15 minutos, na parte da manhã. Se você fizer 3 trades na parte da manhã para tendência 2, seja no índice ou seja no dólar, trabalhando pelo 15 minutos, significa que você está operando mais do que deveria, ou o mercado está mais volátil do que o normal. Aí o mercado está tirando mais oportunidades. Então, você consegue ajustar isso aí para, cara, 2 stops no dia. Geralmente, quem trabalha tendência 2 é 2 stops no dia. Colocar 150 ali, então. Topou 2 ali, já era. Sua meta também começa a ser mais plausível. Por quê? O que vai chegar? Vamos passar para a próxima etapa de resultado, porque o que isso aí está influenciando? Vou colocar aqui para você, só um minutinho. Por que seu resultado está assim, ó? Está subindo, mas está estagnado?